Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, de todas as manhãs juntinhos, eu e você e eu, aqui com o Fenômeno A Vez do Povo. E as manchetes quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015. Eita, a semana tá acabando, novembro também se despedindo, Anãozinho já indo trabalhar, inclusive, como de renda, né, o Papai Noel, né, o Anãozinho tá ali com o nosso amigão também que chegou. Como é que é o nome? Sempre esqueço o nome do companheiro. O Lincoln? É o Lincoln, tá ali, o Lincoln também. Diz que o anão ficou apaixonado pelo Lincoln. Diz que é o dia todinho abraçando o Lincoln conversando com ele. Encontrei os dois ontem, no shopping, os dois brincando de bater na mão assim. Falei, boleta, aquele negócio. Enfim, muito boa amizade fantástica do Lincoln com o anãozinho, viu? Vai dar samba esses dois aí. Imagina, viu, Lincoln? Muito bem. O Lincoln quer aprontar com ele alguma coisa. O Lincoln é esperto, né, Lincoln? Pois é. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje, aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Moradores de Marechal Deodoro bloqueiam um trecho da L-101 Sul. Estudantes reagem e evita assalto à escola profissionalizante no bairro do Farol. Moradores do Feitosa reclamam do acúmulo de lixo em um terreno. Nós mostramos ontem já e me parece que já foi resolvido. Daqui a pouco mais detalhes para vocês, tá bom? Operação prende 2 por embriaguez e apreende veículos por irregularidades no tabuleiro do Martins. Cresce procura por empregos temporários neste fim de ano em Maceió. E aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com o médico Irapuan Barros, ele que é organizador do Congresso de Medicina de Família e Comunidade, que será aberto amanhã aqui na capital Maceió. Vamos saber os detalhes de tudo isso e essa especialidade para que vocês possam também entender como é que funciona. E aqui vamos ter também o nosso quadro consultor Dr. Antony Lima esclarecendo todas as dúvidas do direito imobiliário. Tem dúvidas sobre isso? Aqui você vai vai responder e tirar todas as suas dúvidas importantes sobre este setor. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Muito bem, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo. O Fenômeno está de volta. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês pelo grande carinho da audiência, de cada cantinho em que vocês estejam. Muito obrigado mesmo pela grande audiência, pela grande companhia e por nos deixar sempre, todas as manhãs, entrar em sua casa todos os dias. Muito obrigado. Entra na minha vida. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência em cada cantinho que estiver, em cada TV ligadinha aí. Um abraço grande para você, tá bom? Um abraço a todos os amigos. Daqui a pouco eu vou mandar abraços para as pessoas que estão sempre ligadinhas com a gente. Ontem entrou em contato comigo também mais um telespectador que também sempre nos assiste, querendo saber sobre o nosso aplicativo. Depois, viu, o Girafa, aí pedir a produção para passar esse aplicativo também e como é que faz para assistir no celular. Não é? Eu confesso que eu já não lembro mais como é que a gente colocava lá no celular, enfim. Né? Tá funcionando esse negócio do celular? É bom a gente saber depois. Porque nós fomos pioneiros, né? E aí agora, mas enfim. Bom, e você pode entrar em contato conosco, inclusive, pelo nosso WhatsApp. Nossas meninas superpoderosas estão prontinhas para te atender. A Patrícia Barros agora comandando aqui nesse momento, porque a Lária foi fazer um tratamento dentário rapidamente ali, mas enfim, amanhã estará de volta à luta. A Porlane Santos, Patrícia Barros, Vônei Malta comandando aí o jornalismo, tá bom? Então você entra em contato conosco no 98107-9872 e entra em contato direto com a nossa produção. Fala agora com ela, manda informações, manda imagens, manda mensagens. Estive agora há pouco com o nosso querido Geleia, meu querido amigo e irmão Geleia, um cara fantástico, quem conhece sabe o que eu estou dizendo, além do excelente profissional, tem um coração espetacular, não é? E o Geleia é um morador antigo do Feitosa, bairro do Feitosa, né? E ele estava dizendo, isso, olha, poxa vida, você é meu amigo, vê se ajuda aí como vereador para ter umas ruas, está precisando, tem um semáforo. Eu faço o seguinte, como o Geleia me disse, o Geleia vem fazendo um trabalho lindo com o giro, né? Mostrando ali os detalhes dos bastidores, muito legal. Eu disse, bicho,
Bicho no sentido de carinho que a gente tem, né? Não é o bicho de maldade pejorativa. Ele sabe o que eu estou dizendo e você, telespectador, sabe também. Eu disse, amigão, faça o seguinte, faça as imagens do que você precisa, manda aqui para o programa que a gente cobra e eu também farei requerimentos pedindo aos secretários que se resolvam, tá? No bairro, em qualquer lugar que você esteja. Assim como o Geleia, você também pode fazer isso no nosso WhatsApp 98107-9872. Participe, faça isso que vai dar certo. Tenho certeza que as autoridades vão resolver rapidamente. Se você preferir, você pode ligar também no 3377-9097, que é o telefone do povo, tá? Dona Magnólia está prontinha para te atender e você pode entrar ao vivo, entra ao vivo no nosso programa, fala com a gente, coloca a boca no trombone, passa suas informações, diz o que está acontecendo, tá bom? É mais uma ferramenta de interação entre eu e você e eu. E se você preferir, pode ser também o nosso repórter cidadão. Mas, Wilson, como é que eu faço para me tornar o repórter cidadão do fenômeno? É fácil, basta você colocar aí, baixar o aplicativo Skype, baixou o aplicativo, colocou o TV Mar, rapidamente você já está em contato conosco, com a nossa mesa aqui de direção de TV e o nosso master, e a sua prioridade também de entrar no programa e passar suas informações ao vivo, com áudio e vídeo aqui interagindo junto com a gente, tá bom? Participe, porque afinal de contas, este programa é feito para você, por você e com você. Então, participem e sejam bem-vindos, tá bom? E olha, vamos começar o programa de hoje falando sobre um bloqueio feito por moradores lá na cidade de Marechal Deodoro, na L101 Sul, nas primeiras horas de hoje. Foi logo cedinho, hoje pela manhã. O protesto foi para reivindicar o aumento do número de ônibus que faz a linha no sentido Maceió, Marechal e vice-versa, não é? Enfim, os moradores acabaram bloqueando a rodovia, causando aí um congestionamento terrível, né? O bloqueio aconteceu naquele trecho ali próximo ao povoado de Barra Nova e os manifestantes impediram, inclusive, a passagem de veículos. Segundo os moradores, o número de veículos que faz a linha foi reduzido e, atualmente, somente 2 ônibus estão circulando nesse trajeto para chegar à capital. Olha aí o bloqueio logo na manhã. Imagina o desespero dos motoristas que precisavam chegar em horário em outro local, outra cidade, enfim, né? Os manifestantes queimaram pneus e fizeram barreira na pista pedindo a passagem dos carros. A rodovia, graças a Deus, depois da interdição do gerenciamento de crise da Polícia Militar e da chegada do BOP, não é? A rodovia já foi liberada e a Arsal comunicou, inclusive, nossa produção, que o problema da região não foi a redução de frota, como nós estamos citando, e o que foi reivindicado pelos moradores da região, mas foi o remanejamento dos veículos para outros horários. Então, por exemplo, havia alguns horários em Marechal em que havia uma redução considerável de ônibus. O que fez a Arsal? A Arsal tirou aquela quantidade que tinha, por exemplo, 4 ônibus, 2 que iam, 2 que voltavam, naquele horário do normal, né, matinal, enfim, e remanejou para a noite ou para outro horário. Com isso, houve a diminuição e com isso a demora grande. Por isso que os moradores acabaram ficando inquietos e acabaram fechando a rodovia. E, aliás, em conversa com um dos, antes de entrar no programa, ligou um telespectador e falou, não queria entrar no ar, falou pessoalmente comigo, dizendo que só fizeram isso porque tentaram de tudo e de todas as formas para conseguir que isso enfim, voltasse ao normal, né? Ligaram, pediram, mandaram ofício, cobraram e nada foi feito. Bom, isso é a única forma de mostrar que nós existimos é fechando a rodovia. Infelizmente, ele sabia que não era bom, era errado. Eu falei, poxa, quando você fecha a rodovia, cria um problema para todo mundo, para outras pessoas, que nada tem a ver com os seus problemas. Ele falou, eu concordo perfeitamente, mas nós só conseguimos ser ouvidos e vistos quando nós fazemos isso. Infelizmente. É o que eu continuo dizendo. Se as autoridades dessem uma resposta, dessem uma satisfação à população, tenho certeza que nada dessas interdições que acontecem nas rodovias por manifestações não aconteceria. Essa aqui é a verdade, né? E olha, uma escola de ensino profissionalizante localizada na Praça Sergipe, aqui no bairro do Farol, aqui em Maceió, foi alvo ontem de uma tentativa de assalto por 4 homens armados. Um dos estudantes acabou reagindo e atingiu um dos suspeitos com um tiro de raspão na cabeça. Quase morre o vagabundo aí, ó, tá vendo? Carlos André da Silva, de 27 anos, foi levado até o Hospital Geral do Estado e liberado. Ele estava acompanhado da irmã, Franciele da Silva, que também foi presa, essa que está ao lado dele aí, ó. A polícia encontrou com os irmãos um notebook, celulares, relógios e um revólver calibre 38 e essa dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes, no bairro do Farol. Pra vocês terem ideia, ele está dizendo que a irmã não tem nada a ver com o assalto, tá? Porque me parece que, segundo informações, que não eram só esses dois. Era em torno de 4 a 5,
tá? Vigaristinhas que foram para roubar essa escola profissionalizante que fica lá no Farol, tá? E ela, a irmã, que ele está dizendo que veio apenas para ajudar, porque ele pediu ajuda, porque levou um tiro de raspão na cabeça, é tudo mentira. Segundo informações também de testemunhas, disseram que ela estava na ação quando aconteceu o roubo. Ela, inclusive, foi a que abriu a porta para que a quadrilha entrasse e fizesse esse arrastão, tá? E aí essa figura, o Carlos André da Silva, que está com essa, parecendo que está com papeira aí, mas é porque foi um curativo rápido que a polícia fez até que levasse ele até o HGE, né? A polícia fez um curativo ali bonitinho para poder ele ficar legal ali até chegar até o HGE e receber o atendimento preciso pelos médicos de lá. Ele, inclusive, ao entrar numa sala de aula, onde estava este aluno que acabou reagindo, né? Ele entrou já anunciando o assalto, vai lá, arrastão e tal. E aí não esperou quando realmente alguém reagiu com um disparo e o tiro, ele se esquivou e o tiro acabou pegando-lhe raspão na cabeça. Por muito pouco não morreu, né? O demônio protege, né? Enfim, se fosse um cidadão de bem, fosse um trabalhador, que ele desse um tiro, a bala batia no teto, voltava, bem, pum, pegava na cabeça e morria. Ou morria de teto. É uma coisa impressionante, né? Mas enfim, ainda bem que pelo menos está aí para contar a história e os alunos também tiveram seus pertences recuperados e ninguém ficou ferido. Eram 4 figurinhas, mais essa menininha aí, né, que disse que não tem nada a ver com a história, querendo ser protegida pelo irmão, mas na verdade ela estava sim fazendo parte da quadrilha que foram para assaltar, tá? Muito bem. E olha, gente, deixa eu tentar aqui que o nosso cisne está mais lento do que o nosso querido anão, né? Não é fácil não, nosso anão também tá lentinho. Vamos que vamos. É só pegar o papel que ele funciona, tá vendo? Um adolescente ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto também que aconteceu dentro de um ônibus no bairro do Tabuleiro do Martins. Um outro figurinha que acabou sendo também baleado, né? O menor estava acompanhado de mais 3 suspeitos e ele foi atingido por um tiro deflagrado por um passageiro. Segundo a polícia, o menor entrou no coletivo da empresa Piedade na companhia de um jovem, enquanto 2 suspeitos davam cobertura, né, acompanhando o coletivo com a motocicleta, né? Um dos passageiros percebeu a ação desse bandido e acabou disparando um tiro com arma de fogo contra esse vigarista, né? Os outros suspeitos conseguiram fugir e o menor ferido foi encaminhado também até o HGE e o passageiro que efetuou o disparo até o momento não foi identificado, ninguém quer saber também, tá? O bom é que eles estão percebendo que ao chegar nos locais estão sendo recebidos a bala, não é? Do mesmo jeito que eles vêm aprontando e pintando o set por aí, não é? Agora também estão sendo recebidos a bala, não é? Aí agora vamos pensar 2 vezes antes de entrar de qualquer jeito no ônibus, antes de entrar de qualquer jeito no estabelecimento comercial, na escola profissionalizante, não é? Não sabe se ali pode ter um policial, se ali pode ter um segurança patrimonial que está de folga, né? Ou se as empresas estão colocando, inclusive, disfarçadamente a paisana, seguranças, né? Porque quando você bota o cara fardado, você já sabe onde é que vai fazer para render, né? E aí as empresas, tanto de ônibus como também as empresas comerciais, estão colocando seguranças normais, que se passam como clientes, como alunos. Então, viu, bandidagem? Eu soube que a bandidagem assiste a gente, né? Via cabo também assiste a gente aí, né? Diz que eu sou muito boca solta, língua solta, não foi assim que eu soube? Eu soube. Pois é, companheiro. Não quer ficar falado, ande certo. Ande certo que eu não vou citar o seu nome aqui de jeito nenhum. Agora, enquanto estiver na vagabundagem, na criminalidade, no tráfico de drogas, dizimando pessoas inocentes e pintando o set, vai continuar levando pau aqui. Deixa eu dar um recado aqui de novo. Não mandem ameaças, nem mande recadinho por X ou por Y, ou mandem mensagens, sabe, apócrifas, sem identificação, ou ligando de privado, porque eu não tenho medo disso, não. Se é questão de vocês mesmos, covardes, que é típico de vocês, covardes, não tenho medo, não me envergo e não me calo nunca. Vagabundos, safados, covardes. 2 condutores foram presos por embriaguez ao volante. Ontem à noite, durante a operação deflagrada no bairro do Tabuleiro do Martins, quase 300 veículos foram revistados e 10 deles acabaram recolhidos por irregularidades. As abordagens aconteceram na rua São Paulo, que dá acesso à bomba do Gonzaga, e foram presos Cledson
Miguel da Silva, de 27 anos, e Natalício Tiburcio da Silva, de 39 anos. Ambos estavam embriagados e foram levados à central de flagrantes no bairro do Farol, onde foram autuados. Além das prisões e da apreensão de 10 veículos, também foram feitos 45 autos de infração por diversas irregularidades. É uma coisa impressionante, né? Como é que a pessoa sabe... E ali um carro da autoescola. Imagina, quer dizer, você contrata um instrutor para que ele lhe dê as boas maneiras. Olha, dirigir correto, por aqui, não beber, botar o cinto e tal. Aí o carro da autoescola está com um cara completamente cheio de chapadão. Se bem que eu não sei se esse cara que tomou todas é da autoescola. Pode ser que o carro da autoescola esteja com alguma irregularidade na documentação. Pode ser também. Mas aí a gente viu ali o cara que foi detido, que estava embriagado, e o carro em cima do guincho, que é da autoescola. Se for, imagina, uma raposa ensinando a galinha a dirigir. Aí é demais. Aí é difícil. E olha, 2 jovens suspeitas de tráfico de drogas foram presas na madrugada de hoje. Isso aconteceu lá no bairro do Poço. Elas estavam com 45 pedras de crack. A Andresa Carolina dos Santos da Silva e a Andréia Branco da Silva, ambas de 18 anos, foram autuadas em flagrante por tráfico de entorpecentes e foram levadas até a central de flagrantes, onde devem responder e devem ser enquadradas aí por tráfico de drogas, né? 2 jovens, 18 anos, que podiam estar estudando, estar tendo um futuro melhor para constituir família, mas não, prefere estar no crime, porque acha bonito, é o amor bandido. E o final, minha filha, pode ter certeza disso. Ou você cai fora, ou morre, ou então se prepare para se findar aí, se agonizando como for, como nós mostramos várias vezes aqui. Cai fora dessa, são jovens ainda, dá tempo de mudar essa cabeça horrorosa que está aí pensando besteira. Olha, um telespectador que mora próximo, inclusive, à Praça Santa Teresa, no bairro da Ponta Grossa, ele entrou em contato com a nossa produção hoje, pela manhã, tá, para denunciar o crescimento do tráfico de drogas no local. Atenção, polícia! Nós temos muitos telespectadores policiais e também um secretário de Defesa Social, e a sua assessoria está sempre antenada com a gente aqui. Atenção, polícia, prestem atenção nessa denúncia, que é importante que vocês possam ir até lá e tentar coibir essa situação. Esse morador, logicamente, que não quis se identificar, e mesmo que ele se identificasse, eu não iria expor aqui, claro. Tá? Segundo o morador, o consumo de drogas é diário e acontece principalmente à tarde e à noite. O morador pede, inclusive, o apoio do nosso programa, né, para que a polícia vá com mais frequência ao local. Fica, então, esse apelo para que haja mais policiamento nessa região para coibir o tráfico de drogas na Praça Santa Teresa, no bairro da Ponta Grossa. Na Praça Santa Teresa, no bairro da Ponta Grossa. É sempre assim, tardezinha para noite. Tarde e noite, onde a turma lá apronta e faz um verdadeiro comércio de drogas, tá? Atenção, polícia, vai fazer dar uma ponteada lá, dar uma investigada e depois dar o bote desses vigaristas para que a população possa utilizar a Praça Santa Teresa para se confraternizar e não ficar acuado com medo que os filhos sejam as próximas vítimas do tráfico de drogas nessa região. Obrigado ao telespectador e ao morador também da Ponta Grossa pela credibilidade aqui no programa, tá bom? E qualquer novidade que haja mais policiamento ou mais alguma ação aí, pode nos ligar, né? Pode nos ligar para poder a gente passar também aqui e agradecer aos guerreiros policiais e à Secretaria de Segurança, tá bom? Telefone tocando, deixa eu saber, pode ser que sejam aqueles vigaristas que ficam mandando mensagem. Eu vou fazer o seguinte, vou para o intervalo comercial e volto já. Não sai daí, é rapidinho, eu volto já. Quero saber quem é que está aqui. Eu volto já. Alô? Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas.
A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno. Oi, ok. Estamos de volta. Aqui está tão baixinho o PGM que eu não estou quase... Eu penso que eu estou fora do ar. Olha, estamos de volta com a nossa edição, mais uma edição do nosso queridíssimo Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar Canal 25 na NET. E deixa eu agradecer aqui, de coração, a gente fica muito feliz. E ontem eu fiz esse pronunciamento, inclusive, na Câmara de Vereadores. Agradecer ao movimento Brasil Livre, Movimento Brasil e o movimento também de luta contra a ideologia de gênero, né? Que é a sociedade civil organizada de uma forma geral. Né? Eles foram lá, cobraram da Câmara, pressionaram a nós vereadores, pressionaram também como cidadãos, como família. Logicamente, eu sou pai também, sou cidadão. Enfim, nós não temos preconceito com nada, mas nós não queríamos que as nossas crianças passassem, né, por uma situação como essa de receber uma informação de 3 meninos com 3, 4, 5, 6 anos, aulas de sexo, ou então dizer que o menino nascia sem sexo, ele que tinha que escolher o que ele queria. Então, realmente, essa situação nós lutamos contra e o meu voto foi contrário sempre e sempre será. Pelas famílias, pela moral, pelo respeito, né, e pela liberdade que nossas crianças têm que ter de continuar sendo crianças. E a partir dos 18, 19, ela vai escolher o que ela quiser. Aí é a questão
do livre-arbítrio, né? Mas a criança não pode ser bombardeada de informações terríveis e gritantes como essas que queriam fazer. Enfim, então quero agradecer, o grupo foi até lá, trouxe essa lembrancinha aqui, essa rosa muito bonitinha, mostra aqui, ó, com um cartãozinho aqui em cima, eu vou daqui a pouco falar o nome também da turma que estava lá. Aqui é o vereador Wilson Júnior, deixa eu tirar o cartãozinho para a gente ler melhor, né? Porque senão não vai dar para ler aqui, deixa eu tirar ele aqui, tá aqui, ó. Ao vereador Wilson Júnior, as famílias agradecem seu empenho em aprovar o plano de educação de Maceió, proibindo a ideologia de gênero em defesa de nossas crianças. Está aqui o cartãozinho e a lembrança muito singela, muito legal. E isso é que é importante, cobrar, que a gente faça as coisas certas. É importante, né, dos seus legisladores e representantes. E depois o agradecimento, porque geralmente as pessoas só cobram e depois aí, fez mais do que a obrigação, vai para lá, tchau. Claro que é obrigação nossa, mas esse carinho e esse afago, nós ficamos muito felizes. E eu também fiquei muito feliz. Quero agradecer aqui ao meu querido amigo Josan Leite, ao Henrique Costa, os dois amigos, então a maioria amigos também de muitos anos, né? Me conhecem, sabem também da minha índole, da minha determinação, dos princípios, claro. Então, um abraço ao Josan Leite, que fez o pronunciamento ontem também, ao meu querido amigo Henrique Costa, a minha amiga Rita Lira também, estudamos juntos, eu, a Rita Lira e o Henrique estudamos juntos. A Midian foi amiga também, vizinha de muito tempo, olha que legal, que bom, né? As pessoas todas conhecidas, assim, é muito legal. Ao Ademar, o Márdano, né? O Márdano, aqueles que tem um nome complicado, mas é um cara fantástico, coração maravilhoso e um guerreiro também nessa luta, o Márdano. Ao Leonardo Dias, o Léo também ontem fez um pronunciamento light, tranquilo. Todo mundo, poxa, Léo, ele disse, os brutos também amam. Ele até brincou, meu querido Léo, que é um cara fantástico, foi um grande guerreiro também nessa luta incansável para que o Plano Municipal de Educação fosse aprovado sem a ideologia de gênero. Agradecer ao prefeito que ontem, inclusive, já sancionou, né, o projeto aí, a lei certinha, com a emenda que foi colocada por nós, vereadores, extirpando de qualquer situação a ideologia de gênero, né? Então, agradecer também ao Paulo Tiago e ao Jackson. Então, agradecer a todos vocês e à sociedade de uma forma geral, a igreja, né? As igrejas em todas as suas nuances, as católicas, as evangélicas, enfim, a toda a sociedade que foi pressionar, cobrar de seus representantes que a sociedade fosse protegida com essa armadilha que tentaram colocar aí, tentando colocar uma situação difícil e complicada para as nossas crianças. Então, eu não fiz mais do que a minha obrigação como cidadão, como pai, não é? E principalmente como representante da população que confia sempre no nosso trabalho. Então, agradeço de coração, ó. Beijo grande para todos vocês aqui, tá? Todos mesmo, Josan Leite, o Henrique Costa, a Rita Lira, a Midian, o Ademar, ao Márdano, Leonardo, Paulo Tiago e Jackson, e a todos que fizeram juntos conosco essa luta incansável, tá? E a Prefeitura de Maceió, o prefeito Rui Palmeira, que também sensivelmente entendeu a situação e, logicamente, também sancionou a lei sem nenhuma informação com ideologia de gênero, para não deixar nenhuma armadilha para as nossas crianças. Parabéns a todos, a sociedade que ganhou com isso e os nossos filhos também, tá? Parabéns a todos e muito obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento também. Gente, olha, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem novos dados que apontam que entre os meses de janeiro e novembro deste ano foram registrados 42 casos de microcefalia, né, aqui em Alagoas, que de acordo com o relatório da CESAL, os novos números foram atualizados com base em notificações ocorridas em Maceió e também no interior do estado. Diante dos casos, a Secretaria recomendou que as gestantes mantenham o acompanhamento, né, pré-natal com muita precisão e também as consultas pré-natais também continuem cada vez mais atentas com a realização também de todos os exames recomendados pelo médico. Uma das hipóteses consideradas, inclusive, pelo Ministério da Saúde, é a ligação da microcefalia com as ocorrências do chamado Zika vírus, né? O vírus da Zika em gestantes. Me parece que ele fica no líquido amniótico ou na placenta, me parece que é isso. Mas ainda não é nada ainda oficial, tá? Existe uma probabilidade de que ele seja, porque em vários casos me parece que as mães e em alguns exames constava o vírus da Zika nas gestantes, não é? Enfim, mas é uma coisa para a gente poder prestar atenção e combater. Agora é uma guerra declarada
a esse mosquitinho pequenininho, que só ele tem feito um estrago terrível, porque ele traz, no mesmo vetor que é ele, o mosquito Aedes aegypti, ele traz a Zika vírus, todo mundo dizia, não, ela é muito lenta, é light, ela é uma dengue morna, é fraquinha, e agora está acontecendo essa situação. É ainda uma doença nova, que muita gente ainda não sabe o que ela pode causar. A síndrome de Guillain-Barré também pode ser causada por ela, tá? Pelo vírus da Zika, não é? Agora a questão da microcefalia, né? Então é muito cuidado então para você se proteger. É sempre as que estão gestantes se protegerem com roupas claras, compridas, telas nas janelas e utilizar um repelente que seja recomendado pelo médico, claro, já que vocês estão gestantes, tudo tem que ser com muito cuidado, né? Eu estou aqui com o doutor que vai me explicar também alguns detalhes. Enfim, então é muito importante que todos se preocupem, principalmente em combater esse mosquitinho, tá? Porque, olha, a Zika, que parecia ser aquela coisa tolinha, já vem fazendo um estrago. A dengue, que é o intermediário, é a mais forte, e depois vem um chikungunya, que deixa você sequelado até para sempre, em alguns casos, não é? Enfim, então é bom prestar atenção. Mas, gente, olha, acontece a partir de amanhã aqui em Maceió, segundo Congresso de Medicina da Família, aliás, segundo Congresso de Medicina de Família e Comunidade. O encontro tem como objetivo envolver a categoria no fortalecimento das atuais diretrizes da atenção básica e da saúde da família. Para contar um pouquinho mais sobre esse evento e explicar um pouco mais também sobre a medicina familiar, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o organizador do evento, que é o médico Dr. Irapuan Barros, um jovem, né, que vai nos explicar os detalhes. Dr. Irapuan, prazer, um bom dia tê-lo aqui, para que a gente possa tocar nesse assunto que é importante, porque afinal de contas, cada dia se aparecem mais doenças, situações, né, como essa questão da Zika vírus, agora a microcefalia, que pode estar ligada ao vírus da Zika, que é transmitido pelo Aedes aegypti, enfim. Doutora, como é que consiste essa especialidade médica que trata, por exemplo, da saúde de família e da comunidade? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores. A medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade que a gente já tem um certo tempo, desde 1981. Ela tinha um outro nome, que era a medicina geral comunitária, que depois mudou para a medicina de família e comunidade. O cerne da especialidade médica é justamente trabalhar o paciente como um todo, principalmente sem separar ações de prevenção de doença com ações de cura. Então, você, por exemplo, um determinado paciente, ele procurar o médico antes de adoecer. Porque nós temos, na nossa cultura brasileira, tanto no setor público como no setor privado, a cultura de... Não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. Não é um plano de saúde que você tem, é um plano de doença. Verdade. Então, você só vai ao médico quando você adoece. Você só vai ao hospital quando você adoece. Não se faz a prevenção, exato. Né, então, se fizermos aqui uma enquete no seu estúdio, quem de nós aqui, nesse ano, 2015, já foi a um médico? Acredito que totalidade não foi, ou se foi quando estava com alguma doença, alguma necessidade de tratamento urgente. Então, na nossa cultura, nós não temos esse aspecto de procurar o médico quando nós estamos saudáveis, para saber como estamos, saber quais são as medidas que eu devo ter no meu dia a dia, nos meus hábitos de vida, para que eu venha a evitar determinadas doenças no futuro. E quando aparecer alguma alteração, isso seja diagnosticado de início e ser tratado de início. Isso envolve, assim, uma gama de doenças. Você deu um exemplo aí do problema que nós estamos tendo da Zika com a gestação, e esse tema também será tratado no Congresso. Nós vamos ter um dos grandes infectologistas do Brasil, que é o Dr. Zé Maria Constant, que vai falar sobre esse tema durante o Congresso. E esse problema, que é um problema grave de saúde pública, quando se fala, é um problema de saúde pública, o problema da Zika e essa má formação cerebral dos fetos, não se tem noção disso, mas o problema é tão sério que, com esse problema, nós estamos criando um exército de pessoas deficientes, mentais e físicas. Verdade. Então, você imaginar que daqui para frente nós vamos ter um acréscimo
de pessoas que não vão ser produtivas, vão depender de outras pessoas, vão precisar de auxílio do governo. Então, além da própria qualidade de vida do indivíduo que nascer com esse tipo de uma formação. Então, é um problema de saúde pública gravíssimo, porque é um problema que começa agora, está sendo detectado agora e vai perdurar anos a fio. A gente não tem noção da dimensão de quantas pessoas ainda serão afetadas por isso. Porque, infelizmente, nós, como você falou, o mosquito ele está presente no nosso dia a dia. A gente, por mais que eduque, por mais que tenha ações preventivas, continuamos mantendo os mesmos hábitos não saudáveis. E, assim, no Congresso, não só esse tema, mas outros serão debatidos justamente nesse foco de alertar não só os profissionais, e aí o Congresso ele é aberto não só para médicos, mas também para todos os profissionais que atuam na área da saúde, não só na sensibilização desses profissionais, de atuar com foco na prevenção e também na cura, mas também de alertar a população que nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós precisamos ter hábitos pensando no futuro. Isso. Então, se você tem uma velhice saudável, hoje significa que no passado você teve uma juventude, uma infância saudável. Se você hoje está na idade do condor, que o pessoal fala, amanhã é dor no joelho, é dor nas costas, significa que você teve uma infância e uma juventude não saudável. Desregrada. Então, né? Você constrói a sua qualidade de vida ao longo dos anos. Então, não adianta você procurar o médico quando você já está doente, porque muitas vezes a doença não tem mais volta. É apenas um paliativo para amenizar os sintomas, né? Às vezes, porque às vezes o cara quer que o médico também seja mágico, né? Exato. Para você ter ideia de um problema de saúde que é muito grave, mas que a gente não dá muito bola, pressão alta e diabetes. Verdade. Para você ter ideia, 20% da população alagoana tem pressão alta e 10% tem diabetes. No Brasil também. Então, você imaginar a quantidade, as milhares de pessoas que têm pressão alta, que têm diabetes, e boa parte desses não sabem que tem essas doenças, porque são doenças que não causam sintoma. Você passa a vida toda com a pressão alta, você passa a vida toda com diabetes e você não sente nada. Quando você vem sentir alguma coisa é porque o estrago já está feito e não tem mais volta. E para você ter ideia, quando se fala assim, o paciente vai fazer hemodiálise, que é uma situação de saúde assim, muito grave e muito triste, que a pessoa vai ficar, digamos, refém de uma máquina 3, 4 vezes por semana e está filtrando o sangue sem ter independência de vida, sem conseguir beber água. Não sei se você sabe, se a população sabe, pessoas que têm falência renal têm a quantidade certa de água para beber durante o dia. Então, você imagina uma pessoa estar com sede e ser proibido beber água. Terrível. É terrível. E se você imaginar que mais de 80% dessas pessoas que estão fazendo hemodiálise hoje são pessoas que tinham pressão alta, que tinham diabetes e que não trataram. E que, invariavelmente, essas doenças evoluem, a maioria das vezes, para a destruição dos rins. E as pessoas não dão conta disso. Então, você imaginar, vamos falar agora do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de qualidade de vida, o valor de despesa que você gasta para tratar um paciente hipertenso ao longo da vida, para prevenir que ele adoeça, e o valor que você gasta para um paciente que já está doente, com hemodiálise, com infarto, com problema de cegueira, é muito gritante a diferença de um para o outro. Por isso que nós estamos tentando prezar pela prevenção, por tratar as pessoas de uma forma correta antes das pessoas adoecerem. Esse é o principal foco do Congresso, para tentar alertar isso, não só nos profissionais, como na população em geral. Perfeito, doutor. Como todo médico disse, previna que a dor é menor. Exato. Não é verdade? Agora, a visita domiciliar, doutora, é parte importante da rotina, por exemplo, do médico de família e comunidade? Isso, com certeza. Alguns pacientes, eles têm dificuldade de locomoção, sair de casa, ir ao consultório médico ou de ir ao hospital, e muitas vezes esses pacientes são pacientes graves, que têm doenças que precisam de um acompanhamento mais de perto da equipe de saúde, não só do médico, como do enfermeiro, do fisioterapeuta, entre outros. Então, uma das atribuições do médico de família é justamente esse cuidado domiciliar, de ter uma população cadastrada, ou seja, aquele médico, como antigamente existia
aquele médico era responsável por aquela família. Então, todos os parentes, todos os integrantes daquela família ou daquela região, quando adoeciam, sabiam a quem procurar. Verdade. Era criança, era idoso, era adulto, era gestante, era o mesmo médico. Era aquele médico que era de confiança da família. Então, quando aquela família tinha algum idoso que não conseguia se levantar, não conseguia se deslocar até o consultório, o médico ia até a casa da família, atendia a pessoa em casa. Então, baseado nesse princípio, a medicina de família também tem esse tipo de atenção, que hoje em dia, alguns serviços de saúde privado, de saúde suplementar, deram uma roupagem com o nome americanizado, é o home care. Home care. Então, de você ter um atendimento especializado para aqueles que mais precisam. É o que na saúde pública nós chamamos de equidade. O que é a equidade? É de você dar mais importância a quem precisa de mais cuidado. Isso. Você não vai dar importância por igual a todo mundo. Então, aquele que precisa de mais atenção, de mais cuidado, vai ter mais atenção, mais cuidado. Aquele que precisa de uma consulta, de um procedimento domiciliar, ele vai ter a consulta, o procedimento domiciliar. Fantástico isso, que ótimo. É a prova da sensibilidade, né, do médico, né, com o seu paciente, né? Quer dizer, o paciente que está mais necessitado, o médico percebe também essa necessidade dessa atenção mais detalhada, e aí ele indo até lá, acho que até melhor para o paciente também, se sente mais acolhido. Exato. Né, doutor? Muito mais tranquilo. O que deve ser tratado nesse congresso? São todas essas nuances que nós estamos discutindo aqui, ou tem outros objetivos? Isso, a programação está bastante completa, assim, está bem eclética e traz pontos importantes. Não só essas questões de saúde pública que nós estamos vivendo no momento, como a questão da zika, da microcefalia, da dengue, da chikungunya, mas questão de pressão alta, de diabetes, dessas doenças infecciosas que a gente pensou também, né? Também. Que a gente pensou que estavam erradicadas e que cada vez mais aumenta o número de casos como hanseníase, tuberculose. A hanseníase, que para quem não sabe, a antiga lepra, digamos assim. Exato, uma doença milenar. Pois é. Tem relatos, inclusive, na Bíblia, no Antigo Testamento, para você ter ideia do tempo que se tem essa doença, e já existe uma cura, há muito tempo que existe cura, e nós continuamos tendo a doença. Então, é inacreditável como a medicina chegou no patamar de que consegue curar uma determinada doença e as pessoas continuam adoecendo desse determinado problema. Verdade. Agora, doutor Irapon, o que leva o médico, por exemplo, a optar por essa especialidade? Isso. A medicina de família, ela cativa o profissional médico justamente por ter essa visão total do paciente. Então, o paciente, quando chega no consultório ou na consulta com o médico de família, ele não só é um coração, ou ele não só é um pulmão, ou ele não só é um fígado que está doente. Então, ele vem com a queixa, uma dor no pulmão, mas o paciente é visto como um todo, porque o adoecimento, o processo de adoecer, muitas vezes não está relacionado só com um determinado órgão, Entendi. Mas é um somatório de fatores que levam a pessoa a adoecer. E não só isso, muitas vezes o determinante do adoecimento do indivíduo é o hábito de vida dele, a comunidade onde ele vive, muitas vezes favorece com que ele adoeça. Então, o médico de família ele tem essa visão, não só do indivíduo como um todo, mas de todo o seu contexto familiar, do seu contexto comunitário, para verificar todas as nuances que levam ao adoecimento do paciente. E isso requer uma gama de capacitação, de conhecimento técnico que o médico ele tem que, de certa forma, conhecer de tudo do paciente e do seu contexto familiar, das técnicas de abordagem familiar, das nuances de adoecimento comunitário para poder intervir aí e poder alcançar os objetivos propostos, que é prevenir adoecimento e, quando detectar o adoecimento, tratar o mais precoce possível para evitar que o paciente venha até algum quadro irreversível. Doutor Irapon, tem telespectadores ligando, dando os parabéns, excelente pelo debate. Esse congresso é especificamente para médicos, é isso? Não, o congresso ele é aberto para médicos e outros profissionais de saúde.
e estudantes também. Podem ser tanto enfermeiros medicina, também, técnicos de enfermagem? Enfermeiro, técnico de enfermagem. Telespectadores perguntando. Qualquer profissional da área de saúde, qualquer estudante da área de saúde pode participar Os residentes podem também participar, os que estão também fazendo a faculdade ainda podem participar? Isso, todos ligados à área da saúde estão convidados a participar do congresso. Muito bem. Onde é que vai ser? Que horas? O congresso ele inicia amanhã, pela manhã, no auditório da UNIT, da antiga Faculdade FITS, ali no bairro de Cruz das Almas. Ok. E maiores informações ou até questões de inscrições pode ser feito no site do evento, então, doutor Irapuã, por favor. Que é www.AAMFC, é a sigla de Associação Alagoana de Medicina de Família e Comunidade. Então, repetindo, www.aamfc.com.br. Muito bem, vamos tentar ver de novo aqui, passar para a nossa produção, que foi com muita letra. Acho que aquele lá, olha lá, www.aamfc.com.br. É isso? Correto. Perfeito, nosso querido Girafa conseguiu rapidamente ali. Está precisando dele de médico, precisando de tudo, né? O Girafa está muito bem. Doutor Irapuã, quais são as dificuldades enfrentadas, então, dos médicos de uma forma geral, mas nessa especialidade? Isso, como o maior campo de atuação do médico de família e comunidade hoje é no serviço público, e aí o programa de saúde da família, que hoje é chamado de Estratégia de Saúde da Família, é o principal campo de atuação. Então, a gente tem um problema muito grande com questão da própria saúde pública. Então, os telespectadores que estão nos vendo agora, eles sabem da dificuldade que hoje é se conseguir uma consulta médica, um exame complementar, uma cirurgia. A gente hoje em dia, principalmente em Alagoas, a gente tem fila de espera para a cirurgia. Se eu estou precisando de uma cirurgia é porque é uma coisa para agora. E eu tenho uma fila de muitas vezes de anos de espera para a cirurgia. Então, isso é uma gravidade da saúde pública, um caos tremendo. E a medicina de família inserida no serviço público também sofre desse tipo de financiamento inadequado, de desvios pela corrupção que atinge também a área da saúde e questão de gestão. A gente tem um problema hoje no Brasil que se fala muito atualmente, entrou em voga com denúncias de Petrobras e tal, que é a governança. O que é a governança? É de você ser um bom gestor, de você saber gerir o seu negócio, a sua empresa ou um serviço público. Então, você ser um bom gestor significa que você tem uma visão ampliada e competente daquilo que você é responsável. E a gente, hoje em dia, principalmente em Alagoas, a gente tem esse problema de que alguns gestores não têm essa visão ideal sobre a saúde pública. Então, tem aquela visão mais de curativa, de apagar incêndio. Né? Paliativa. Exato. Ali, rapidamente, é o chamado... passa por cima de qualquer jeito que dá é muito complicado isso, doutor. Exato. Isso é uma dor de cabeça a gente vê isso com o HGE. O HGE sempre está lotado, sempre está super... Sempre como se fosse de guerra, né? Exato, sempre cenário de guerra, essa é a palavra. E o paciente, antes dele chegar lá no HGE, ele muitas vezes passou por vários postos de saúde. E não foi atendido. E não foi atendido, muitas vezes, ou porque não tinha médico, ou porque o médico não tinha as condições de atendê-lo, porque falta equipamento, falta luva, insumos, falta tudo. Falta medicamentos. Então, a gente tem esse problema. A especialidade médica sofre disso também. Quer dizer, o atendimento básico, quando ele não é atendido a contento, ele acaba superlotando no Hospital Geral do Estado, que é a emergência e urgência, porque o cara vai com a unha encravada, que está doendo, incansável. Ele quer parar a dor dele. Então, ele sabe que no posto de saúde, ele poderia ser resolvido tranquilamente. Se ele não for atendido, ele vai dizer, sabe de uma coisa? Eu vou para a HGE. Mesmo que demore lá que eu fique no chão, mas alguém vai me atender. Exato. Não é isso? Aí lá você encontra pessoas com dor de dente, com bursite, tudo coisas que poderiam ser sido atendidas num posto de saúde dos seus bairros. Para você ter uma ideia, Wilson, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica a saúde do ser humano em 3 níveis. O nível primário, o nível secundário e o nível terciário. Se você for hoje no HGE, seguramente 80% dos pacientes que procuram o HGE
não deveriam estar lá no HGE. É verdade, é exatamente Eles deveriam estar sendo atendidos na unidade básica de unidades de atenção primária, que são as unidades de PSF, que é a Estratégia de Saúde da Família, são os mini pronto-socorros, que algumas vezes têm também serviços ambulatoriais, são os consultórios, né, os consultórios de atendimento de atenção primária das periferias. Então, a maioria desses pacientes que hoje estão superlotando as emergências, não só aqui na capital, mas também no interior, eles não deveriam estar lá superlotando essa emergência. Então, o médico lá da emergência, em vez dele estar livre para atender o paciente que chegou com um tiro no coração, um trauma de acidente de trânsito, ele está ocupado tirando a unha encravada ou fazendo uma sutura de um pequeno corte. Então, isso muitas vezes é o fator decisivo entre a vida e a morte de determinados pacientes, se falar na qualidade do atendimento, que a gente sabe que é sofrível. Impossível, humanamente impossível que o médico consiga atender 200 pessoas em 10 minutos, infelizmente. Doutor Irapuã, parabéns, a gente fica muito feliz de entender como é que funciona isso. Acho que o Congresso vai trazer essa discussão, que é muito importante, não é? Estão ligando, perguntando se o Congresso se tem algum valor, ou se ele é gratuito, como é que é a inscrição, como é que é feito isso? Isso, o Congresso ele tem um valor de inscrição, que está lá especificado no site, que o valor é diferenciado se o paciente, se a pessoa que está se inscrevendo, se é estudante, tem um desconto. Se for médico residente, também tem um desconto. Se for médico associado, também tem um desconto. Então, tem uns valores lá no site. Que vai fazer essa simulação e saber como é que está a situação de cada um. Você escolhe lá o valor. Muito bem. Irapuã Barros, meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação, tá bom, doutor Irapuã Barros? Estão ligando, querendo saber sua especialidade também. A população está gostando, telespectadores estão gostando, que bom. Eu sou médico de família e comunidade e sou médico do trabalho também. Que maravilha, então sabe tudo. Muito bem. Obrigado, viu, aos telespectadores. Fico muito feliz, recebo o carinho dos nossos telespectadores, nossos telefones. Aí vem muitas perguntas querendo saber como você, como o senhor, você que é jovem, né, explicou com muitos detalhes outros tipos de patologias. Aí as pessoas estão ligando, doutor, estou sentindo, o que é que o senhor acha? Calma, aí a gente vai marcar um dia para fazer uma consulta online. Porque, na verdade, ele vai poder falar, logicamente, superficialmente, mas, logicamente, que ele terá que ver cada situação, né, isso, doutor? Não sou médico, isso, mas... com certeza. E, assim, o conselho que eu dou para os telespectadores é que vão ao médico, consulte o seu médico, você estando saudável. Mesmo que você não sinta nada, vá ao médico. Check-upzinho. Exato. Procure o seu médico de confiança, o seu médico de família, se você tiver acesso, para que o médico ele possa lhe examinar, verificar se existe alguma necessidade de alguma intervenção, que muitas vezes você, mesmo sendo saudável, possui algumas alterações que você nem sabia, nem conhecia. Então é importante você ir ao médico, vá ao médico pelo menos uma vez por ano, fazer todo esse check-up, esse atendimento, esse acompanhamento a vida toda, que você vai garantir uma vida mais saudável, melhore os seus hábitos de vida, pratique exercício físico regular, tenha uma alimentação mais saudável e você vai construir uma velhice bem mais saudável, sem problemas de doença, de dor ou de complicação. Muito bem, doutor, muito bom. Doutor Irapuã Barros, fiquei encantado com a profissão. A profissão é fantástica, a medicina, eu sou apaixonado. Mas acho que quando você tem esse contato direto na família, a gente ia voltar àquela época em que as pessoas confiavam no médico, né? Exato. Hoje nós temos ainda, como tem em qualquer profissão, sempre tem aquelas maçãzinhas, enfim, que tem médico que às vezes não olha nos olhos. Eu estou recebendo muitas ligações de telespectadores para... Wilson, é verdade, é importante que a gente vai às vezes ser atendido, o médico não olha nem para a gente, não sabe nem quem foi que ele falou. E é verdade, né? Exato, não, isso tem em todas as profissões. Todos, sempre tem aquele que isso, mas que assim, eu posso garantir a você, puxando a brasa para a minha sardinha, que o médico de família ele é um médico diferente. Ele é um médico diferente que ele olha nos olhos. Quem já passou por médico de família pode até entrar em contato com vocês e passar essa experiência. O médico de família, ele olha nos olhos, ele lhe escuta, ele lhe examina, ele tem uma atenção diferenciada. Então, procure o seu médico, tenha um acompanhamento regular e construa uma vida mais saudável. Isso é a nossa principal objetivo, a nossa existência está basicamente disso, é de fazer com que as pessoas vivam mais e vivam mais saudáveis. Não é simplesmente tratar a doença, é evitar que a doença surja, que a doença apareça. Viver bem melhor, né? Exato, muito exato. Bem. Bom, doutor Irapuã Barros, médico e organizador do evento, esse congresso será amanhã na Unites, né, a antiga FITS, como ficou muito tempo conhecida, mas é na Unites, né, ali no bairro de Mangabeiras, a partir das
9 da manhã. Às 9 horas da manhã. Então aproveita, vai lá para saber os detalhes. Você que é da área de saúde, é importante, que vai ser um debate muito interessante e muito importante. Principalmente que vai ser discutido o que o doutor Irapuan disse em relação a essa nova modalidade que está acontecendo em relação à microcefalia, com relação ao vírus da Zika, da Aedes aegypti, dengue e chikungunya. Então é importante, todos os detalhes debatidos, eu acho que é muito importante e somará para as especialidades de todos os senhores ou os futuros que estão ainda aí na luta para chegar na medicina, que eu sou fã incondicional de todos vocês. Irapuan, um bom dia, muito obrigado, parabéns aí pela sua iniciativa e pela forma como tem levado isso com muita tranquilidade, com muita competência. O espaço está sempre à sua disposição, sempre que precisar. Nós que agradecemos. Bom dia a todos. Sucesso no Congresso, um bom dia grande. Receba o carinho dos nossos telespectadores, são muitos, parabéns. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. A rede de atendimento do Apvida não para de crescer. Além de contar com 3 Apclínicas, Maceió ganhará em breve uma hemodinâmica e novos leitos no Hospital Maceió. Porque você é o maior bem do Apvida. Apvida faz bem pra você. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rabo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina, que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa.
O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. Music's for the sad man. Can you imagine when this race is run? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, getting in tune. Music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, forever. Summer like water, summer like the heat. Some are the melodies, some are the beats. Sooner or later they'll all be gone. Why don't they stay young? It's hard to get old without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. Youth is like diamonds in the sun. Diamonds are forever. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever. Pois é, estamos de volta aqui com um Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. E olha, sem perder tempo, vamos direto aqui no ponto com o meu querido Adilon Rios. Renan Filho sabe que o governo federal vai dizer não ao pagamento superior a 2,5 bilhões de reais pela CEAL. E articula em Brasília uma operação de peso para a tarefa que promete chegar à justiça.
Vamos saber os detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. O governador quer levar para a justiça a conta da venda da CEAL, que não houve, para pagar a dívida a Alagoas, que, segundo Renan Filho, existe. E é superior a 2,5 bilhões de reais, adiantou ele mesmo. Quais os caminhos? Ele quer contratar um escritório jurídico em Brasília com notório saber na área para provar o chamado direito legítimo e inegável ao negócio. É uma herança da era de Valdo Suruagi. Pelo contrato assinado na época, o governo federal anteciparia um recurso para pagar folhas de pagamento em atraso aos servidores públicos. A folha, argumenta o governo, foi paga e assumiu-se o compromisso da União em vender a CEAL um ano depois e repassar o recurso para os cofres alagoanos. Quase 20 anos se passaram e isso não aconteceu. Renan Filho não diz, mas sabe que o argumento dos técnicos do Ministério da Fazenda é dizer não ao dinheiro bilionário para bater nas parcelas da dívida pública, gerando folga financeira para investimentos locais. Daí o governador já aposta no plano B, a justiça, que é demorada, ainda mais quando a questão envolve o governo federal. Mas o governador tem um trunfo. O pai, presidente do Senado, e um pedaço do PMDB, ligado ao vice-presidente da República, Michel Temer. Pode ser tudo ou nada. Renan Filho mostra uma estratégia diferente com a era Dilma Rousseff, ir para a briga quando o assunto envolver dinheiro, que Alagoas saia ganhando. Esse é o Odilon Rios, sempre no ponto. E, gente, olha, Black Friday. Ai, tem gente louco que espera o ano todo, não toma nem banho, aquela alegria, aquela satisfação. Mas algumas incorporadoras e até mesmo construtoras estão em promoções na Black Friday. Vocês sabiam disso? Muita gente talvez não soubesse disso, não é? Mas até onde isso é vantajoso para o consumidor? Vale aproveitar as ofertas? Isto vocês vão saber agora no nosso quadro Direito Imobiliário com o grande líder, nosso querido doutor Antony Lima, o Papa do Direito Imobiliário, que está no ar. Doutor Antony Lima, primeiro parabéns, nosso futuro conselheiro federal. Né? Estadual. Estadual. Bem, mas é bem aí na chapa com a doutora Fernanda Marinella. Verdade, e toda a equipe. Graças a Deus, conseguimos o nosso objetivo, né? Por uma OAB melhor e avançar mais ainda na OAB. Sempre. Eu a entrevistei aqui, inclusive, eu tenho um carinho muito grande por ela, pelo Tiago, a turma toda. Muito e bom. há de se ressaltar que será a primeira mulher a presidir a nossa OAB seccional da Alagoas. Isso é uma maravilha. Né? Vai ficar mais cheirosa. Sem sombra de dúvida. Mais muito bonita, melhor, né? muito mais florida. Doutor Antony, parabéns então para você, obrigado, que fez parte também do grupo, com muito carinho, com muita competência, como sempre. Doutor Antony, essas incorporadoras, por exemplo, muitas são as ofertas, mas como é que escolher bem esse imóvel nessa história do Black Friday? Bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia a todos. A questão do Black Friday, ela agora tornou bem maior, né? Antigamente ela era voltada apenas para eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e hoje ela atingiu a questão dos imóveis. E nesse momento, a pessoa não pode ir no afã, na empolgação, nem tampouco basear-se apenas nos anúncios. O que é que nós aconselhamos? Que vá se fazer uma visita ao imóvel, que observe o valor pelo qual está sendo vendido, que faça uma busca geral em toda a documentação que envolve aquele empreendimento e que não vá uma vez só. Volte, visite e faça uma minuciosa atenção e vistoria naquele imóvel que está sendo colocado em promoção. A gente tem que ver também, Wilson, que diante da crise, do cenário econômico pelo qual o país está passando, essas construtoras estão realmente aproveitando e ofertando descontos. Agora, em sua grande maioria, esses descontos são à vista. Então, o consumidor também tem que ficar atento para que, se ele observar se esse desconto que é ofertado à vista, ele também vai valer para a compra a prazo. Então, é bastante ficar atencioso nessas situações. É olho vivo sempre, né? Agora, doutor Antony, quais são os cuidados, por exemplo, que o consumidor deve ter ao se deparar com imóveis em promoção? Esses daí, de saber se tem alguma pendência, se tem algum defeito? Isso, e inclusive também, Wilson, verificar a documentação que envolve a construtora que está negociando esse imóvel,
fazer uma busca no mercado para ver se aquela construtora não existe pendências judiciais, nem reclamações junto ao órgão de defesa do consumidor, verificar o número de reclamações e se realmente isso foram atendidas, ou seja, verificar a solidez daquele empreendimento, daquela construtora e do imóvel, porque há de se ressaltar que esse imóvel que está sendo adquirido, mesmo em liquidação, vamos assim dizer, vemos em promoção, ele vai vir fruto de um dinheiro sacrificado, muitas vezes, poupado durante anos. Então, para que a pessoa não torne esse sonho um pesadelo, realmente, ela tem que ter muita calma e verificar toda a documentação, estrutura física e localidade do imóvel. Então, faça uma visita no imóvel, verifique se naquele empreendimento, naquele edifício, não tem um outro imóvel que também esteja num preço melhor. Verifique a posição, se ele é nascente, se ele é poente. Verifique o valor de mercado dele para ver se realmente ele está sendo colocado num valor em promoção. Porque só assim, você verificando e avaliando esse imóvel, você vai saber se realmente a promoção existe ou ela é meramente factória. Boa, muito bem. Agora, em caso de imóveis na planta, por exemplo, e aí, como é que acontece? Como proceder? Porque na planta não tem como você saber detalhes de nada, se tem algum defeito, se tem um problema. Exato. E aí? Imóveis na planta sempre é complicado. E aquele que compra um imóvel na planta, geralmente é um investidor. Isso? Porque você vai investir numa coisa que será futuramente construída, Wilson. E aí, o que é que acontece? Vem aquela questão da insegurança em relação à construtora, a insegurança em relação às prestações e saldo devedor a ser financiado depois, e insegurança em relação ao próprio mercado. Então, o imóvel na planta requer um cuidado maior. Recentemente, teve uma decisão, até pelo próprio STJ, contra uma construtora no estado de Minas Gerais, que estava comercializando as vendas sem nem sequer ter registrado o memorial de incorporação. Ora, só pode haver a venda do empreendimento, a venda do imóvel, quando há efetivamente o registro daquela incorporação. Que existe realmente ali uma intenção, senão não é somente de um sonho. Exatamente. Se não tiver esse registro, vai se identificar o sonho, como você disse. Não, é um sonho. E isso é passivo de multa. O STJ, inclusive, aplicou multa para essa construtora. Então, faz uma pesquisa junto a um cartório, tira uma certidão de R$11 relativa àquele empreendimento, verifica o estado da construtora para que você não adquira um sonho, uma fumaça, adquira uma coisa real e concreta. E outra, imóveis na planta, acompanha a evolução da obra, acompanha a evolução, pede um cronograma de obra junto ao engenheiro-chefe responsável pela obra, porque você vai olhando para e passo. E aqui não custa nada lembrar a questão do memorial descritivo. Leia o memorial descritivo, veja quais os materiais que serão aplicados e como ficará o empreendimento ao final, para não restar nenhuma dúvida. Perfeitíssimo. Você já deu todas as dicas importantíssimas para que quem quer aproveitar esse Black Friday, né? Essa promoção aí, essa sexta-feira agora que virá. Agora vai vir com tudo. Vai vir com tudo. E até os imóveis que não eram comuns, não é? Não, eles hoje estão entrando. E a gente entende, e conversando com várias outras pessoas especializadas na área, também inclusive economistas, a gente entende que isso advém por conta da própria crise. Então, com o mercado, ele está um pouco em recessão, retraído, então é uma oportunidade de colocar esses imóveis à disposição dos consumidores. E também tem que deixar claro, se aquele consumidor, por exemplo, ele for precisar de um financiamento, Wilson, ele tem que, além dele fazer a sua simulação junto ao site de uma instituição bancária, ele ir até aquela instituição bancária e requerer a sua autorização de concessão de crédito, porque às vezes a pessoa se baseia apenas em simulação diretamente do site de uma instituição bancária e acha que aquilo já é a concessão de crédito. Não, por favor, não vão nessa tese. Vão até o gerente, vá até o seu gerente, converse com ele e observe taxa de juros e a concessão daquele crédito e o valor que lhe será concedido. Porque na grande maioria não é o valor total do imóvel, e sim uma parte. Fica a dica. Mais uma vez, dicas fantásticas e inteligentes do nosso querido Até a próxima semana. Papa do Direito Imobiliário, doutor Antônio Lima. Parabéns em dobro por hoje e pela sua excelente indicação aí como conselheiro estadual. Eu já botei você no federal, mas em breve você vai estar lá. Você merece. Parabéns ao meu querido doutor Antônio Lima. E, gente, olha, estamos já praticamente no finalzinho do programa, mas os órgãos ambientais alertam sobre os cuidados com os ninhos das tartarugas, tá? Nas praias aqui de Maceió. Viderlan Araújo vai
vai trazer as informações, porque tem muita gente que não sabe onde é que fica, acaba pisando, passando com o carro por cima, atrapalhando e criando problemas. Vida Araújo, os nossos olhos de águia, traz as informações. Acompanhe. Com o intuito de preservar o período de desovas das tartarugas marinhas, que utiliza as praias urbanas para poder, nesse período do ano, utilizar também o seu ciclo de desova para dar sequência à vida, existe uma lei já que proíbe o tráfego de veículos automotores nas nossas praias. Nós vamos conversar a respeito de todo esse procedimento e também como se acaba se transformando esse processo das tartarugas nesse período de desovas, com a Gabriela Gama, ela que é bióloga do Instituto do Meio Ambiente aqui em Alagoas, e explica pra gente como é que funciona esse trabalho relacionados às tartarugas e há quanto tempo que a Alagoas tem sido berçário de algumas espécies de tartarugas marinhas. Alagoas é área de ocorrência de várias espécies de tartarugas marinhas, todas elas ameaçadas de extinção. Então, esse período que vai, em média, de setembro a março, é o período de desova de tartarugas aqui no nosso litoral. O trânsito de veículos, ele pode prejudicar nesse processo também de desova das tartarugas? Sim, o trânsito de veículos, ele é muito prejudicial. Ele pode danificar os ovos que estão dentro da areia e danificando os ninhos e inviabilizando o nascimento dessas tartarugas. A gente observa que existe o Instituto Biota que tem combatido bastante esse procedimento, essa prática, né, na verdade, de trânsito de veículos. Como é que tem funcionado esse contato entre IMA e Instituto Biota, Gabriela? Isso, o Instituto Biota e o IMA estão alinhados no trabalho de conservação das tartarugas marinhas aqui no nosso estado. E toda a informação que chega ao IMA, é repassada ao Instituto Biota, que eles realizam o trabalho de monitoramento desses ninhos, fazendo a marcação desses ninhos com GPS e procedendo com a translocação desses ninhos, caso seja julgado necessário. Quantos ovos, em média, cada tartaruga vem e coloca? E a respeito do desfecho, quantos acabam vingando e chegam à idade adulta? Uma tartaruga coloca, em média, 120 ovos por ninho. E a cada 1.000 filhotes que nascem, cerca de 1 ou 2 atingem a maturidade. E que prejuízos esse tráfego, por exemplo, de veículos automotores nas nossas areias pode trazer para as espécies de tartarugas marinhas? As tartarugas já são ameaçadas de extinção por conta da redução no número populacional de várias espécies. Então, essas ameaças como o trânsito de veículos, a poluição, a pesca incidental, todas elas aumentam ainda mais essa redução no número da população. Gabriela, e recentemente nós temos alguns registros de mortes de tartaruga marinha que acontece muitas vezes nas regiões litorâneas aqui de Alagoas e em estágio adulto. Está muito associada à poluição mesmo e à pesca predatória? Com certeza. A poluição e a pesca são as principais causas de morte das tartarugas aqui no nosso litoral. Queria que você passasse, Gabriela, a informação dos contatos para quem souber, precisar justamente flagrando algum tipo de crime ambiental ou até mesmo alguma tartaruga que aparecer no nosso litoral morta. Qual é o procedimento que um cidadão comum tem que tomar? A população deve entrar em contato com o IMA através do Canal Verde, pelo número 0800 082 1523, ou através do aplicativo do IMA Denuncie, também pode ser feito, repassada essa informação, ou ligar diretamente para o Instituto Biota, através do 9115 2944. Então, todas essas instituições estão alinhadas e saberão atuar nesses casos de morte de tartaruga ou de desova. Muito obrigado, então, a Gabriela Gama, ela que é bióloga do Instituto do Meio Ambiente daqui de Alagoas, trazendo informações importantes para você que está na praia, flagrou alguma tartaruga morta ou até mesmo nesse período de desova também ter
trânsito de veículos automotores nas nossas areias. Existe uma lei que proíbe e esses números você poderá, através de sua denúncia, contribuir para que o ciclo da vida não seja interrompido nesse processo de desova que acontece no litoral alagoano. Com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, Viderlan Araújo, perfeito. Existe um decreto, inclusive, pela SMTT e tem um projeto de lei meu, né? Que juntos, o decreto não tem força de lei, feito inclusive pelo meu querido superintendente Tássio, que foi fantástico para poder se adiantar e evitar que essas pessoas que irresponsavelmente utilizam veículos, né, ciclomotores, quadriciclos e carros na faixa de areia da praia, que eu não sei para que é isso, porque a rodovia é aqui, o asfalto, né? Quer asfaltar agora também a areia da praia, não dá, né? Ali é um lugar de banhista, tranquilo, numa boa, inclusive para desovas, porque como o carro passa por cima do local onde houve a desova, ele compacta aquela areia e os filhotinhos não conseguem sair e morrem. Né? A natureza é muito sábia em tudo. E o humano, entre aspas, esse que se diz com raciocínio que pega caminhonete para andar na praia, pega motocicleta, quadriciclo, quer andar na praia, quer ir para a praia e botar o carro quase que dentro da água para poder, uma coisa impressionante. Então tem um decreto, não é, feito pela superintendência e um projeto de lei meu, que já está tramitando, inclusive nas comissões da Câmara, e tenho certeza que será aprovado, e aí sim valerá como lei para valer. Por enquanto o decreto também multa, tá? Também tem sanções. Porém, o projeto de lei tem muito mais força e mais efetividade, para acabar de vez, acabar com essas irresponsabilidades e falta de educação das pessoas que querem insistir em andar de carro na faixa de areia. Quer dizer, você para ir para o mar, da areia onde você está para o mar, você tem que olhar para um lado e para o outro para não ser atropelado. É mole isso? Só aqui mesmo, uma coisa dessa. Mas vai acabar com essa brincadeira. Nós estamos juntos nessa luta e vamos acabar com isso. Vamos embora por hoje? Acabou, por hoje acabou. Mas amanhã estou de volta a partir das 10h30 com um Fenômeno Uma Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado a todos pelo grande carinho da audiência e já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Contem comigo sempre. Um grande abraço para vocês, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.